tô a 7.000, indo para 8, ó. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, primeiras impressões da nova moto do canal, Tiger 1200 Rally Explorer, a top de linha da categoria. Eu peguei essa moto segunda-feira, hoje é um domingo, né? Consegui rodar com ela alguns dias, choveu quando eu saí da loja, trabalhei, então ainda não tive aquela oportunidade de rodar para valer. E hoje, como o dia está claro, vou aproveitar, colocar ela na rodovia e passar para vocês as minhas primeiras impressões, né? Complementando o que eu vou falar aqui. Bom, primeiramente, o que eu estranhei nela, né? A minha primeira impressão em relação à posição de pilotagem. Eu tô saindo de 3 GS, né? Se contar uma que eu fiquei pouco tempo, 4. Então, a primeira coisa que eu percebi é a posição de pilotagem, que dela é completamente diferente da GS. Para vocês terem uma noção, a GS, a perna fica mais recuada, fica mais para trás, e o guidão é um pouco mais baixo e você fica mais à frente. Ela tem em si uma posição de pilotagem mais esportiva, né? Aqui na Tiger, a perna fica mais à frente e o guidão fica mais alto, né? Você fica numa posição extremamente confortável, tá? Mas como falei para vocês, depois de 3 GS seguida, a primeira coisa que eu estranhei, obviamente, foi a posição de pilotagem. Inclusive, eu vou ver se eu abaixo um pouquinho esse guidão, porque eu estou acostumado com ele mais próximo de mim. Não colocar um riser, porque a altura dele já é maior, né, do que a da GS. Eu quero só deixar ele um pouquinho mais próximo do meu corpo, tá? Mas é uma posição de pilotagem extremamente agradável. A moto me surpreendeu nesse aspecto, gostei demais. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês na rodovia é a percepção que eu tive do freio motor. A primeira geração da Tiger 1200, eu cheguei a testar, fazer um teste de longa duração e percebi que você chegava na curva, você tinha que frear, porque o freio motor não existia praticamente. E aqui eu percebi que melhorou, afinal de contas o motor sofreu reformulações em relação à geração anterior. Esse motor teve modificado o virabrequim, rotor do alternador e balanceador. Naturalmente, além da moto entrar em outra questão, né, outra percepção que eu tive, que ela está vibrando menos, isso é perceptível. Ela também pode ser uma impressão, mas eu estou sentindo que o freio motor, o poder de freio motor dela melhorou, né, aumentou em relação à geração anterior, a ponto de eu conseguir chegar na curva e não precisar reduzir a marcha, somente voltar a mão e ela daquela reduzida, né? Outra coisa que eu gostei demais é a suspensão. Suspensão de 220 milímetros, tanto na dianteira quanto na traseira, né? Uma suspensão semi-ativa. Então eu consigo, aqui nos modos de condução inclusive, deixar ela de acordo com o meu gosto. No modo esporte eu deixei a suspensão quase no limite de mais rígida, né? Para uma tocadazinha um pouco mais agressiva. No modo on-road já deixei ela bem macia, no uso é mais macia ainda, que eu vou usar esse modo com a minha esposa, tá? Então, ponto positivo para a suspensão, principalmente você utilizando na cidade. Eu achei que é uma suspensão que absorve melhor os impactos, mais do que a outra moto que eu tinha na GS, né? Nesse aspecto, tá? De paralelepípedo, de ruas realmente em condições adversas. Outra coisa que eu gostei demais dessa moto, que eu não senti diferença que eu senti da GS 20 litros para a GS Adventure, é a questão da dimensão. Eu até fiz um vídeo falando, não vale a pena pegar uma 30 litros, eu me arrependi de ter pego uma, só que aqui eu notei algo diferente. A Rally Pro ou a Rally Black Edition, né, que tem a mesma base, a Rally Black Edition na verdade tem a base da Rally Pro, né? Ela, em relação à Explorer, elas têm o mesmo tamanho, mesmo curso de suspensão, mesma altura do banco, mesma largura, mesmo comprimento, então eu não senti. Qual a diferença da Rally para a Rally Explorer, né? Rally Pro ou Black Edition para Explorer? Vai ser o tanque de 30 litros, somente, né? E um acessório ou outro aqui em relação ao protetor de motor e carenagem. Mas em relação, e peso, obviamente, né? Acho que são 12 quilos a mais.
Só que a moto em pé você não sente esse peso. Mas o que eu quero dizer, a sensação de pilotar essa moto, um tanque maior, é a mesma de você pilotar uma com tanque menor. Então você que tem uma Rally Pro, uma Black Edition, quer partir para um tanque maior e de repente acha que vai ter dificuldade, pode ir tranquilo. Para vocês terem uma ideia, minha esposa pilotou, vou colocar um trechinho dela aí só que vindo da academia, né? E tranquilo, né? Ela é mais baixa que eu e pilotou tranquilamente essa moto. Então eu gostei demais disso, pelo fato de não ter sentido diferença em relação a tanque menor, que o meu irmão tinha uma Black Edition, já testei outros também, né? Para com a Rally Explorer, questão de dimensão, altura do banco, comprimento, entre outros aspectos, tá? Então eu gostei demais disso e nessa moto aqui não fez diferença ser uma tanque 20 litros ou essa aqui tanque 30 litros. Já na GS não, na GS eu senti porque a Adventure ela é maior, tem um comprimento maior, um entre-eixos maior, ela é mais larga, ela é mais alta, então realmente o guidão é mais largo, então realmente eu senti lá que a moto não encaixou para mim. Essa aqui coube como uma luva tranquilamente. Se fosse uma de 20 ou essa de 30, não teria problema, tá, pessoal? Basicamente é isso, questão aqui do bolha, excelente proteção aerodinâmica, eu gostei demais que ela é muito fácil de você regular, com um dedo apenas você sobe ela ou abaixa. O radar de ponto cego, ele ajuda demais, principalmente se você vai fazer uma tocada na rodovia, um trânsito muito tumultuado, você consegue ver, ter a percepção de que tem gente no seu ponto cego, tanto lado direito ou lado esquerdo. Quick shifter dessa moto, espetacular, tá? Não tenho o que falar, eu consigo utilizar na cidade, inclusive teve um comentário no vídeo que eu saí da Triumph, em que o inscrito perguntou se essa moto era automática, né? Porque ele não via eu apertando a manete de embreagem, somente utilizando o Quick Shifter. Eu consigo utilizar o Quick Shifter nessa moto de primeira para segunda, para vocês terem uma ideia. Na GS, por exemplo, eu não conseguia fazer isso. E nas outras marchas, trabalhando bem, somente num giro mais alto, né? E aqui não, aqui eu consigo utilizar em qualquer faixa de giro, em qualquer RPM, ela aceita tranquilamente. Em relação à posição, em relação ao conforto do banco, gostei demais, tá? É um banco muito largo, ele tem um comprimento que se encaixa perfeito aqui, as pernas encaixam aqui na base do tanque, então gostei demais do conforto, aliado ao conjunto da suspensão, posição de pilotagem e bolha. Como eu falei, pretendo só abaixar um pouquinho mais esse guidão, que para mim ele está um pouco alto, né? Standard do jeito que veio. No mais, senhores, eu quero mostrar lá agora na rodovia a questão do freio motor. Outra coisa, vibração. Essa moto não está vibrando nada, absolutamente nada. Vibrando menos que a primeira geração, porque das mudanças dos componentes internos que eu falei para vocês do motor, tá? Então a minha percepção, minha primeira impressão foi de uma moto que está realmente com o motor liso, vibrando bem menos, né, que a geração anterior. Não está vibrando nada, na verdade, se comparar ela agora depois dessas modificações, tá? Dito as principais percepções que eu tive, bora colocar na rodovia para finalizar e mostrar na Vera essas impressões, né, questão de suspensão, questão de vibração, maleabilidade. E mais para frente vou fazer um comparativo. O meu irmão, ele tá com uma R1250 GS Adventure, vou fazer um comparativo lado a lado, para você que tem dúvida, né? Passar as minhas impressões e características de cada modelo. E futuramente também eu vou fazer uma apresentação ali mais detalhada da moto, tá? Falando especificamente de ficha técnica dela, de cada característica. Esse vídeo é só mesmo a questão de primeiras impressões. Se você quiser saber mais um pouquinho no vídeo anterior, que eu vou deixar aí para vocês no card e tela final, eu indo pegar a moto, eu mostrei também ela mais em detalhes. Bora lá colocar essa máquina para rodar. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é a questão da aceleração. Eu vim de boa, né, no dia que eu peguei, aí alguém comentou assim, nossa, a moto falta torque em baixa rotação. Qualquer moto, se você quiser ter ali um desempenho mais esportivo, digamos assim, você vai ter que reduzir a marcha, né, utilizar um giro alto.
GS mesma coisa, você dá a mão, ela dá aquele delay, depois de 6.000 giros, 7.000, pô, dá aquela patada, tá? Então eu quero só mostrar pra vocês que essa moto tem um poder de aceleração violento. Não é isso que eu percebi não, né? Essa primeira impressão que eu tive não, que o camarada falou que tem pouco torque, ó. Eu tô de terceira marcha, 4.000 RPM, que é um giro baixo. Ó, ó, ó. Como que ela tem pouco torque? Não tem, galera, não tem. O torque dela 13.2 é perceptível. Se precisar dar a mão, vai mesmo. E em relação à posição de pilotagem, você vai acostumando, né? Eu tô observando isso aí, que eu já tô me adaptando. Afinal de contas, como eu falei para vocês, foram anos, cerca de 3 anos praticamente, né? 3 para 4 com a GS. Então a posição de pilotagem realmente é diferente, porque você fica com o tronco mais reto. Na GS você fica mais inclinado, tá? Mas é como eu falei, tudo questão de adaptação e adequar a moto às minhas necessidades. Eu vou reduzir um pouco o guidão dela para ficar uma posição mais ou menos que meu corpo já está acostumado, minha memória muscular já está acostumado. Agora, entrando naquela questão que eu falei do freio motor, eu tô aqui a 132 por hora, né? Eu já fiz vídeo com uma 2022, fiquei bastante tempo com ela, então eu lembro disso. Aqui eu reduzo, realmente ela diminui a velocidade. Então eu percebi que a questão do freio motor melhorou, tá? Ó, novamente, em relação à aceleração, a quarta marcha. Aumentando muito aqui. E ó, vai embora. Ó, freio motor funcionando. Mais que a anterior impressão que eu tenho. Suspensão, vou colocar aqui no modo Road, que a resposta do acelerador já está no modo Sport, né? Eu modifiquei o mapa, mas a vantagem aqui é o conforto, que eu deixei a suspensão mais confortável. E vocês vão estar vendo aí na Insta360 a suspensão trabalhando. E trabalha muito bem. Essa foi a primeira impressão que eu tive. O conjunto da suspensão trabalha muito bem, né? A maior parte de qualquer viagem você vai fazer assim, velocidade de cruzeiro, 110, 120, 100 por hora. E é importante você ter conforto nesse tipo de tocada, né? Interessante a resposta do acelerador no mapa Sport, que eu consigo, mesmo no modo Road aqui, né, para a cidade, eu consigo modificar o mapa do acelerador e do controle de tração. Eu deixei o mapa dele mais imediato. Tava andando com a minha esposa e ela, olha, tá dando muito tranco a moto. Por quê? Qualquer toquezinho que ela sentia, né? Muito sensível o acelerador. Isso mostra o que? Torque. O que eu fiz? Coloquei no modo User, a resposta mais lenta, suspensão bem macia para rodar com ela. Então, para cada tipo de tocada, eu tenho um mapa diferente aqui que eu vou utilizar. Outra primeira impressão que eu tive é em relação aos pneus, né, melhor dizendo. Caro Street é um pneu de uso misto, mais voltado para um road, obviamente, mas ele me passou uma primeira impressão de muita segurança. Inclusive eu rodei com essa moto um trecho na chuva, pista molhada, melhor dizendo, né? Não estava nem chovendo muito, pista molhada, e eu não tomei nenhum susto.
realmente trabalha muito bem. Tem um poder de inclinação grande. E é aqui que eu queria passar, senhores. Aqui geralmente eu voo da moto. Olha aí, ó, nada. Nada. Então de fato ela tem um ótimo poder de absorção de impacto, essa suspensão. Agora eu vou voltar aqui para o modo Sport, que é o último trechinho, que eu vou acelerar, retornando, para eu finalizar o vídeo e falar realmente que até o momento as minhas primeiras impressões foram positivas, tá? Ah, Wellington, teve só pontos positivos? Claro que não. Eu vou deixar isso para um outro vídeo, onde eu vou falar dos pontos positivos e negativos. Esse aqui realmente, de fato, é só sobre as minhas primeiras impressões da moto. Deu a mão, chega muito rápido na velocidade final. E o quick shifter não dá engasgo nenhum, impressionante. Depois que você acostuma, já era, tá? Tudo que é novidade, você tem aquele receio, você não vai tocar como, né, a moto que já é sua há anos, o estilo de moto que você já conhece há anos, mas depois que você vai pegando as manhas, digamos assim, né, você vai ter mais confiança para tocar a moto. Afinal de contas, você tem que saber o seu limite e o limite da moto, né? Como é que vai embora, ó. E o cabo não tá enrolado não, hein. Se eu enrolar, ó. Depois de 8.000, a AGS é dessa mesma faixa de giro. Depois de 6 a 8.000 RPM, a AGS parece que abre o segundo estágio. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tô a 7.000, indo pra 8, ó. Como que ela muda o comportamento dela. Aí o cara vai dizer que essa moto não tem torque, pelo amor de Deus, não tá sabendo tocar a moto. Senhores, finalizar o vídeo, começando aqui estradinha aqui, atalho que vai para minha casa, para sair fora aqui do movimento. Infelizmente está tendo muito acidente, então é melhor cortar caminho aqui pela rodovia e não ter esse tipo de problema. Bom, como falei para vocês, as minhas primeiras impressões foram as melhores possíveis em relação à aceleração, em relação à posição de pilotagem. Né, resguardando o que eu falei, né, acostumado com o guidão um pouco mais próximo, se eu vou modificar. A suspensão trabalha muito bem, a moto inclina muito, e acredito que é questão de adaptação, né, de tempo em relação à posição de pilotagem, principalmente, que é algo que eu estranhei muito. O que eu mais estranhei nessa moto foi a posição de pilotagem, tá?
No mais, galera, a moto é espetacular. Esse motor, novo motor, ele não tá vibrando, ele tá com freio motor melhor, então a moto realmente tá diferenciada. Os modos de condução realmente são diferentes uns dos outros, né? A questão do mapa. E olha só como é que ela inclina bem. Não tem como falar que essa moto não tem uma ciclística fenomenal. Óbvio que a GS, como tem um motor boxer, isso aí vai facilitar o centro de gravidade dela. Mas não quer dizer que esse aqui seja ruim, não. Só questão de adaptação. Ó, inclina muito a moto. Agora o que me impressiona é o quick dela. Olha só. O quick dela trabalha muito bem, com excelência. Freio Brembo Stilemo de última geração, não tem o que discutir. Olha só. Que brinquedinho bacana. E ó, passou de 8.000, giro cresce. Ó, precisa frear. Aí, ó, freia bem, bichinha. E detalhe, tá sentando ainda as pastilhas. Bom, senhores, essas foram as minhas primeiras impressões. Moto aprovadíssima. Agora é descobrindo cada vez mais, destrinchar ela por completo, falar sobre o consumo, viajar com ela, rodar o máximo que der, para passar para vocês as minhas opiniões sinceras. Tamo junto, até mais e valeu!